fosse dada atenção especial para essa população. Isso não aconteceu. Bolsonaro chegou a questionar, o presidente Jair Bolsonaro chegou a questionar medidas que o STF pediu que fossem implantadas para a proteção dessa população. Então é uma situação muito difícil. A gente teve especialistas aqui que chegaram a falar sobre o risco de genocídio da população indígena por conta da Covid-19. Então é muito preocupante. A gente continua acompanhando o caso e principalmente quando morrem crianças. 10 crianças mortas, 25 em estado grave. Então é dificílima a situação, muito triste. Vamos para a nossa próxima entrevista. A gente continua falando sobre a pandemia do coronavírus. Vamos agora entender um pouco melhor sobre vacinas. Há uma discussão sobre essa mudança no guia para uso emergencial da Anvisa. Deixa eu já chamar a doutora Karina Califa, médica sanitarista. Ela que é professora, mestre e doutora em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da USP e é professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Oi, Karina, tudo bem com você? Eu estou sem seu áudio, Karina. Vê se você mutou seu microfone, por acaso. Acho que sim. Pronto. Dizendo que está tudo caminhando no meio, tanta coisa difícil, né, da gente escutar. Mas vamos embora. Eu acredito que você estava ouvindo agora a conversa com o Júnior, liderança Yanomami, presidente do Conselho Indígena. É muito triste essa situação, né? A gente já chegou a falar sobre isso várias vezes, sobre os riscos que os indígenas correm por ter uma imunidade mais sensível, né, a essas doenças. Então, é muito triste chegar a esse ponto. É muito triste, e são questões para além da Covid-19, né, Thalita? Porque se você pensar toda a discussão em torno do Mais Médicos, por exemplo, esse programa, esse projeto, ele levava médicos, enfermeiros, né, para essas regiões com mais dificuldade. Então, foram as regiões que ficaram mais desassistidas, né? Não só essa, mas outras também. E na questão especificamente dos povos indígenas, você vê que são várias coisas juntas, né? A questão do meio ambiente, a entrada completamente descontrolada, né, dos garimpeiros, estava vendo ele falar isso, e o quanto que isso se vincula às várias formas de contaminação pela Covid-19, né, que não é só a transmissão do vírus pessoa a pessoa, mas com essas questões aí que são também muito complicadas, né? Muito Sim, triste. Para lembrar, a extinção do programa Mais Médicos foi o primeiro ato do governo Bolsonaro lá quando assumiu em 2019. Foi isso. Foi o primeiro ato, foi acabar com o programa Mais Médicos, que agora a gente está sentindo todos esses prejuízos. Já sentiu antes, mas agora de uma maneira mais profunda por conta de uma pandemia que vivemos, né? Doutora Karina, deixa eu trazer essas informações sobre a Anvisa, então, primeiro, antes de eu te mandar a pergunta. Olha só, pessoal, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela anunciou uma mudança no guia para uso emergencial de vacinas para a Covid, que facilita agora a aprovação de novos imunizantes no país. Essa atualização mais importante que aconteceu, entre outras, é o fim da exigência de estudos de fase 3 sendo feitos no Brasil para que seja concedida a autorização emergencial. Isso facilitaria a liberação, por exemplo, da vacina russa Sputnik V. O pedido, inclusive, de registro dessa vacina, que é desenvolvida pelo Instituto Gamaleya russo, foi feito em outubro. Nessa semana, resultados preliminares publicados na revista científica The Lancet, que é uma das mais respeitadas do mundo, mostram que a eficácia da Sputnik V ficou em 91,6%. E é claro que a pressão sobre a Anvisa aumenta para que essa negociação aconteça de uma forma rápida para que a gente tenha acesso, então, a essa vacina. Mas, no entanto, a gente vê uma demora, né, de aprovação. A gente sabe que o governo, no primeiro momento, não viu com bons olhos nem a vacina da China, nem a vacina da Rússia, e agora esse processo tem uma certa lentidão. Inclusive, o responsável pelo fundo que desenvolve essa vacina ali na Rússia, ele falou assim, a vacina já foi aprovada em vários outros países, inclusive na América Latina. Então, a gente está, de certa forma, conversando com o governo, mas a gente não entende por que essa demora. Você percebe também uma lentidão para que essa vacina seja disponibilizada aqui no país, doutora? Olha, Thalita, eu acho que a gente está falando de duas coisas. Uma é uma vacina em fase emergencial, né, de uso emergencial, que é um protocolo diferente,
do protocolo que normalmente existiria, um protocolo que é usado na pandemia. Acho que vocês viram isso em todos os momentos em que isso foi transmitido, inclusive é de uso emergencial. Esse protocolo, a mudança que foi feita é que agora está escrito ali que seja preferencialmente também tendo campo de estudo, ou seja, que isso tenha sido experimentado no Brasil também, né? Isso foi mudado também pelas articulações com as várias agências internacionais. Eu vi esses dias uma discussão com o Gustavo Mendes, que é a pessoa que está à frente da Anvisa, né? Então, só para a gente ter um cuidado, que é muito importante que isso tenha acontecido, porque claramente a vacina é muito boa, ela tem uma excelente eficácia, e é claro que a gente já poderia ter revisto esses protocolos de uso emergencial antes. Agora, num protocolo normal, que não é um protocolo de uso emergencial, é natural que a gente espere que a gente aprove medicamentos e aprove vacinas que tenham estudos no Brasil. Então, ele teve essa mudança. Por isso que as outras foram aprovadas e a Sputnik não, porque não há campo de estudo dela no Brasil. Então, acho que foi uma coisa extremamente acertada, necessária de ser feita, porque a gente tem falta de vacina no país. É isso que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas querem se vacinar, têm a disposição de se vacinar e fica essa guerra, né? Essa coisa de uma desconstrução, às vezes, das filas, das prioridades, uma questão meio desorganizada, pouco coordenada do ponto de vista nacional, estadual e municipal. Então, os critérios eles não ficam muito claros. Então, acho que é bem importante e, sim, já que a gente ia pensar, vendo a pandemia como está acontecendo, né? A gente poderia ter pensado em algumas questões que pudessem adiantar isso, ou seja, se é uso emergencial, nesse uso emergencial já não teria essa necessidade, porque se as agências de vigilância internacionais elas já aprovaram em outros lugares, isso significa que também está sendo visto nos lugares onde houve o campo que ele foi correto. Então, não é que não tem mais o estudo de fase 3, eu acho que isso é uma coisa importante. O estudo de fase 3 existe, ele tem que ser publicado para que a vacina seja validada, enfim, né, reconhecida, mas o que acontece é que ele pode não ser no Brasil agora coisa para uso emergencial, coisa que antes não podia. Acho que essa é a grande mudança. E também 3 coisinhas que são o acompanhamento, então, não tendo no Brasil, que durante um ano se acompanha as pessoas que vão usar, né, a vacina. Então, é bem importante, eu acho que devia ter sido pensado isso, sim, um pouquinho antes, mas está correta a indicação agora. Importante a gente entender esse passo a passo e o que significam essas mudanças. Agora, você comentou a gente tem pouca vacina, né? Esse é o grande problema aqui no país. A gente tem pouca vacina que não atende toda a população. Deixa eu atualizar em relação ao que está para chegar. Na verdade, os insumos da China que o Butantan, para que o Butantan produza a Coronavac, para que a Fiocruz produza a vacina de Oxford, a AstraZeneca, chegaram nesses últimos dias. E agora existe uma expectativa de mais de 30 milhões de vacinas nas próximas 2 semanas. Ainda agora também, no primeiro trimestre, o consórcio internacional COVAX prevê que o Brasil receba 1,6 milhão de doses da vacina de Oxford AstraZeneca que já estão prontas. Então, a gente vai ter aí em torno de 32 milhões de doses de vacina. Mas, mesmo assim, é pouco, né? A gente não consegue fazer uma vacinação em massa da população com esse número de doses. Por isso que a gente até fala sobre a Sputnik ser aprovada rapidamente para que a gente consiga ter acesso a mais vacinas. Sim, é pouco. A gente tem um percentual populacional muito pequeno de vacinação em relação a outros países do mundo. E em relação ao que é mais importante, é a nossa potência de vacinação, né, Thalita? Porque o SUS é um sistema extremamente estruturado. As salas de vacina estão em cada unidade básica de cada município. Então, essas são pessoas capacitadas que podem fazer isso. Então, vamos dizer assim, permeabilidade, né? Essa possibilidade de chegar em vários lugares muito rapidamente. A gente teria uma capacidade de vacinar muita gente por dia se a gente tivesse à disposição um quantitativo adequado de vacinas. Então, sim, por isso que é muito importante. A Sputnik é excelente. A revista Lancet é uma das melhores revistas na área da saúde que a gente tem, que a gente considera, então, os estudos criados lá normalmente são estudos extremamente sérios, e não só ela, mas outras, né? Porque aí tem um laboratório da Índia que também vai pedir agora a entrada, como tem essa questão de não precisar ser mais a fase 3 também no Brasil. Hoje a gente tem uma deficiência, e quanto mais vacina a gente tiver para ofertar para a população,
melhor. E é isso que a gente está defendendo fortemente, porque é isso junto com outras ações. Também é importante entender que a vacina não é um passaporte de imunidade individual. A vacina é um pacto coletivo, a gente sempre fala isso, mas porque se a gente tiver muito vírus circulando ainda, né, se a gente tiver, se eu me vacinar sozinha e a maioria não se vacinar, a possibilidade da minha vacina daqui a pouco não valer nada, porque as mutações com essa circulação dos vírus, ela vai acontecer de um jeito mais importante, que é o que a gente está vendo, com as duas variantes, uma do Reino Unido e da África do Sul, e essa de Manaus, que é a que mais tem preocupado a comunidade científica hoje, porque é a que tem uma mutação um pouco mais importante, né? Você fala sobre essa capacidade de vacinação que o Brasil tem por conta do SUS, do Sistema Único de Saúde. Eu estava ouvindo hoje na rádio que nos Estados Unidos a vacinação aconteceu em supermercados, porque não tem essa cobertura de fato, né? Então, muitos supermercados recebiam esse posto de vacinação, porque não existe esse local preparado, enfim, é só para mostrar a importância dessa rede que a gente tem aqui no país, né? Agora, Karina, uma outra dúvida que surgiu, eu vi circulando nas redes, é se a pessoa pode escolher qual vacina ela quer tomar, e porque se existe diferente. Por exemplo, a da Rússia tem 91% de eficácia, a outra tem tanto de eficácia. Mas não existe essa possibilidade, isso não faz diferença no fim das contas, né? Não, tá essa possibilidade, porque do jeito que a gente está falando, a gente tem uma quantidade pequena de vacinas e estamos seguindo os grupos prioritários. Então, é a primeira vacina que estiver disponível quando chegar a sua vez na fila. Né? Nenhum de nós, nem nós médicos, que estamos à frente de várias coisas, podemos escolher, eu quero essa. É a vacina que está disponível naquele momento. É importante entender que todas as vacinas, elas são seguras. Sim, existem taxas de eficácia diferentes. Agora há pouco, a da Fiocruz, né, a da Oxford e AstraZeneca, publicou sua eficácia, que é um pouco mais alta que a da Coronavac, né, do Butantan, e essa outra a Sputnik V, né, ela tem 91%, assim como a da Pfizer também. Mas o que é importante? Todas elas garantem para a gente uma condição de imunidade importante para as variantes que hoje circulam. É possível que para frente a gente precise acrescentar alguma coisa, mas isso é coisa que os laboratórios, né, essas próprias produções, elas têm cientistas, pessoas que estão nessa produção que rapidamente conseguem dar essas respostas, especialmente nessa de RNA mensageiro. Então é importante a gente entender que tem uma diferençazinha aqui ou ali em relação a sintoma, a efeito colateral, a uma coisa ou outra, mas todas nos protegerão, e isso é a coisa mais importante, que o maior número de pessoas se vacinem com aquela que estiver disponível para você mais rapidamente, porque isso vai fazer, se a gente ficar escolhendo, esperando para vacinar quando tiver outra, a gente está perdendo a oportunidade de nos proteger e de proteger a população em geral. Só para fechar esse capítulo da vacinação, para encerrar também a conversa, eu li que em Israel, que teve uma vacinação super rápida, já tem uma porcentagem da população vacinada, uma porcentagem grande, num primeiro momento de vacinação, teve até uma elevação de transmissão, porque a pessoa se vacinava, ia para a rua, achando que estava tudo bem, né? Que agora eu estou protegido, e daí relaxava medidas. E não é assim que deve acontecer, né? Eu queria a sua opinião sobre isso. Assim que a gente se vacina, está tudo liberado ou não? De forma alguma, até porque a eficácia não é 100% de nenhuma delas, e essa eficácia também, ela não é uma questão individual. Vacina não é um medicamento que você toma para se curar sozinho. Vacina é uma construção coletiva onde várias pessoas se protegem do vírus, e ao se proteger e não produzir a doença, ou seja, não produzir mais vírus, né, eles não se multiplicarem e passarem para outras pessoas, a gente está diminuindo a capacidade de sobrevivência desse vírus. O que faz o vírus sobreviver? Ele poder andar por aí. Então, uma das coisas mais importantes é a gente diminuir o contato social, é a gente poder usar máscara, fazer a limpeza, a higiene das mãos, e sim a vacina assim que for possível. Mas isso tem que ser articulado. Então, por isso que em alguns locais foi tão importante fazer um lockdown grande, importante, potente, de um período mais curto, e a utilização da vacina. Isso fez diferença. Eu acho que Israel já foi algo em torno de mais de 50% da população que foi vacinada. Já existem né, resultados, tanto do ponto de vista da quantidade de contaminados, quanto da questão do sistema público, né, do sistema de saúde, não só o público, o privado também, do sistema de saúde
dar conta de responder, então, de um jeito mais importante àqueles que, de fato, precisarem de uma assistência mais especializada. Sempre muito bom conversar com você, Karina. Um beijão, muito obrigada mais uma vez e até a semana que vem. Um beijo, Thalita, obrigada. E vacina para todos já, né? E vamos defender aí a nossa população indígena tão vulnerável e que precisa estar bem cuidada, vacinada, acompanhada. Torcendo pelas crianças Yanomamis aqui.